Eu já fiz 5 audiências, 5 processos em que ele vai em casa, ele é usuário de droga, ele empurra a mãe para pegar a torneira para trocar por 2 pedras de crack. Não necessariamente a gente precisa do processo criminal. Então, o que acontece? Quando você perguntou assim, no caso da mãe, do filho, às vezes ela não quer processá-lo. Tudo bem, se ela não quer, mas ela pode ir lá e representar pela medida protetiva. Mas a vítima fala o que começou a briga é questão de um ciúmes. Teve uma ofensa que, entre aspas, é normal e não deve ser normalizada. No meio de uma briga, o cara vira pra ela e fala assim, você tá louca? Ela tem direito ao afastamento lar do agressor. Teve recentemente uma reforma legislativa que incluiu a figura do aluguel social. 6 meses ela vai ter o aluguel custeado. Isso. Tipo, se ela precisar se mudar de cidade, por exemplo, os filhos vão ter prioridade na escola, mesmo que não tenha vaga. Às vezes uma amiga sua muito íntima tá vivendo aquela situação e aí na hora que ela vem contar, a gente explora, sai logo disso, sabe? Não, a gente vai ter que parar e ter o discernimento de acolher outra mulher. Olha só, começando mais um Brasil Urgente, me dá imagens, olha, coloca na tela aí, me dá imagens e os governantes que não vêem isso aí, ô cara, me dá imagens, Dani Artigas, o que aconteceu que você está me olhando torto? Hoje o assunto é sério, Zico. Não dá pra... Não dá pra brincar, não dá porque... pra brincar, não coisa, dá. hein? Me dá imagens. Não dá pra brincar com essas Olha, imagens que são muito sérias. É o que o pessoal menos quer, imagens, né? Porque é algo Exatamente. absurdo, né, Dani É uma Artigas? realidade muito triste, assim. A gente vai falar hoje sobre violência doméstica. Exatamente. E, infelizmente, vai chegando o final do ano, as festividades, parece que aumentam os casos. Isso que eu queria saber o porquê, né? Já começa com essa Vamos pergunta, conversar com eles, mas eu acho que deve estar muito relacionado à questão da bebida alcoólica também, deixa as pessoas mais suscetíveis. Então, e é uma realidade, assim, que até chegar aos promotores, a mulher já sofreu muito. Então, e é por isso que a gente está aqui para alertar, porque infelizmente são muitos os casos. Exatamente. E o número de registro é muito pequeno em relação ao que realmente acontece. E são vários tipos de violência, né, contra a mulher. Não é só a mulher chegar roxa, né? Então, existem hoje várias formas de agressão. E é isso que estamos aqui hoje com os promotores Fernanda da Silva Soares, seja bem-vinda. E também o Eduardo Labruna Daia. Obrigado. Muito bem-vindo, obrigada por virem aqui falar um pouco dessa realidade pesada que vocês vivem, né? Que, olha, não deve ser muito fácil, e não. agora na comarca de Campo Largo. Exatamente. Começa aí, vamos lá. Vai. Então, violência doméstica familiar contra a mulher tem sido um assunto que está, infelizmente, muito em pauta, né? Tipo, os números são alarmantes, os números oficiais já assustam e, infelizmente, a gente sabe também que os números verdadeiros eles não aparecem. Porque, na grande maioria dos casos, a mulher não busca o apoio, a mulher não comunica que está sendo agredida. Ela sofre em silêncio durante anos e anos e anos, até chega um momento em que ela dá um basta. Qual que é a média, assim, desse tempo? O que vocês observam, assim, quando a pessoa chegou para fazer a denúncia, qual é esse período? Quantos anos ela viveu isso sem falar nada? Eu já tive vítima já que foi casada durante 20 anos sofrendo agressão. Outras vítimas que aguentaram as agressões um mês só, elas não têm que aguentar nem um dia de agressão, na verdade, né? Acho que ela tem que vir comunicar a gente, procurar a Polícia Civil, procurar o Ministério Público, procurar qualquer tipo de auxílio para que esse círculo acabe, né? Que as agressões contra ela cessem. A mulher, a lei foi feita justamente para proteger a mulher, não só a mulher, a esposa. A Lei Maria da Penha se aplica para a filha, se aplica para a sobrinha, se aplica para a tia, se aplica para a mãe, se aplica numa relação de uma empregada doméstica dentro de casa. É uma lei um tanto quanto abrangente, que veio justamente para tentar diminuir esse desequilíbrio que a gente tem, que é o homem agredindo a mulher dentro da nossa sociedade. Campo Largo é uma cidade que eu estou aqui desde 2016, já fiz inúmeros julgamentos com relação à Lei Maria da Penha. São julgamentos que eu sempre saio um tanto quanto triste, assim, de ver que um homem tem coragem de bater naquela pessoa que ama ele. A mulher não consegue acreditar que ela está apanhando do homem. Ela não acredita. Por isso, acho que demora essa questão de denunciar. Porque ela sempre acha o seguinte, não, ele me ama, ele vai me perdoar. Não, ele me bateu, só que ele me deu uma flor, ele se arrependeu. Olha, será que fui eu que dei causa? Será que minha roupa era decotada e ele tinha razão de estar me batendo? São coisas que para 2023 não poderiam mais estar acontecendo. Geralmente, como chega esse relato da mulher?
como que ela fala, olha, como que ela começa a falar e o porquê que ela está denunciando, né? E por que antes não denunciava, assim, o que passa pela cabeça dela e o que dá essa coragem para a pessoa ir denunciar. Muitas vezes o termo realmente é coragem, né? De se libertar daquela prisão que ela está vivendo. Que ela vive um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, em que ela vai se anulando. E a Maria da Penha, ela começa em pequenos detalhes. Quando ele passa a falar que ela não pode usar um batom, que ela não pode usar um perfume para ir trabalhar, que a roupa dela é decotada. E chega um momento em que ela fala, chega, mas por que isso tudo? Por que eu tenho que passar por isso? Porque isso, às vezes, enquadra num ciúme, né? Então, mas é porque, na verdade, assim, ó, a violência doméstica, ela tem um ciclo que a gente fala, tá? Então, o que acontece? A violência, ela pode começar na violência psicológica. Ela não precisa passar em todas as etapas. Mas o que a gente percebe é uma crescente e a mulher vai minimizando. Então, por exemplo, começa com a violência psicológica. São ofensas, são xingamentos, ou assim, a proibição de determinada roupa, colocando a mulher para baixo. Ela não percebe que ela está já sendo violentada ali. E aí, essa violência vai aumentando. Num dia, ele começa, então, com ofensa. Primeiro vem o ciúme excessivo, aí depois vem as ofensas, aí depois da ofensa, ele vai passar o quê? Aí vem o empurrão. Então, segurar o braço mais exatamente. firme. E aí vai aumentando. E por que ela vai ficando? Porque o ciclo da violência é justamente assim, ele é altamente viciante no seguinte sentido. Quando ele vem e faz, por exemplo, uma ofensa, é o que o Eduardo falou, no outro dia ele traz uma rosa. No outro dia, ele vai e xinga mais. Aí vem um outro, entendeu? Ou aí ele passa a ser amoroso. Não precisa ser necessariamente presentes, entendeu? O que a gente fala assim, ó, tem a violência, seja ela da modalidade que for, e depois vem a lua de mel. Aí vem a violência e vem a lua de mel. Então, aquele casal vai vivendo num looping que é altamente viciante. E aí a lua de mel, a fase da lua de mel, às vezes dura muito tempo. E aí ela fala, nossa, ele melhorou, ainda bem que eu continuei nessa relação. E aí depois a violência vem de novo. E assim ela fica nesse sobe e desce. Então o que acontece? A mulher demora muito tempo para primeiro perceber que ela está num ciclo de violência. Porque tem muitas que, na verdade, elas se libertam antes mesmo de chegar na violência física. Graças a Deus, hoje a gente já tem essas que conseguem se libertar antes. Mas não chega a ter denúncia quando não tem. Tem, agora a gente até estava conversando antes de vir, tem um tipo penal específico, que é de violência psicológica. Aí o Eduardo ainda conversou comigo hoje, olha, na minha promotoria está aumentando muito as denúncias. E eu falei assim, na minha também. Então, assim, a gente está começando a ver que as mulheres estão enxergando que isso também é violência, né? E aí elas estão conseguindo romper esse ciclo. Então, o mais difícil é quando a Dani pergunta assim, mas qual o momento que ela consegue? É muito individual, entendeu? Não tem, assim, uma coisa que faça ela ir lá e denunciar, entendeu? Tem a mulher que não suporta a violência psicológica e ela já vai e faz. A gente tem o que a gente chama também de violência patrimonial, por exemplo. Ele fica com o dinheiro da mulher. Ele controla, né, todos os gastos. Tem uma dependência econômica. Fora a dependência econômica, a gente tem o fato dela... Por exemplo, ela trabalha, mas ele fica com o salário dela retido todo mês para ter o controle. Tá pedindo o que eu preciso. Ele tem o controle dela por ali. Da situação. Sem falar naquelas que não trabalham, e aí ele acaba o quê? Tendo esse domínio maior ainda porque ele sustenta. Então, assim, cada uma tem um tipo de sofrimento, de violência, e aí a gente não percebe. Porque quando veio a Lei Maria da Penha, falava-se muito só na violência física. A gente acha que tem que chegar ao ponto dele bater na mulher. E não precisa. Todos esses tipos de violência, então a física, psicológica, patrimonial, elas já são violências que são amparadas pela legislação. Então a mulher não pode esperar chegar na violência física, entende? Ela tem que tentar romper esse ciclo o quanto antes. Eu não sei como que é formada a equipe de vocês, mas existe talvez uma relação que, sei lá, na infância aquela mulher apanhou do pai e da mãe, e às vezes ela entende isso como uma linguagem de amor e aceita, como ela apanhava do pai e da mãe, apanha do marido e acha que é normal. Existe, será uma relação? Eu não sei se vocês conseguem ir a fundo nisso, na equipe de vocês, como que funciona? Então, a gente tem um projeto aqui na nossa cidade que a gente visita várias escolas e conversa com estudantes do ensino médio. A gente aborda também isso um pouquinho. E eu sempre pergunto assim, quem que já viu a mãe apanhando? Praticamente todas as meninas, os meninos levantam a mão. Nossa. Que absurdo. Absurdo. E a partir desse momento eu passo a falar o seguinte, que aquele menino que ele cresce vendo o pai batendo na mãe, possivelmente ele vai normalizar essa conduta.
E o que é pior é para a menina. Aquela menina que vê a mãe sendo subjugada, vendo a mãe apanhando, ela vai aceitar esse tipo de comportamento com ela. Por isso que a gente começa a quebrar, a diminuir, quando a gente passa a dar conhecimento para as mulheres. Passa a dar conhecimento e para os homens também, né? Que a questão vai muito antes dela realmente sofrer essa agressão, É porque né? o direito penal, a gente costuma dizer assim, que ele é a última rácio do direito, ele é a última porta que você deve bater. Quando chega pra gente na área criminal, você já falhou na área da infância, você já falhou na área da família e vem aqui pra gente tentar punir o agressor. Só que a nossa legislação, ao mesmo tempo que ela pune, ela não dá uma pena tão alta. Uma lesão corporal, se a vítima realmente for fazer o exame, sai uma pena de 1 ano. 1 ano no regime aberto, que seria um comparecimento mensal em juízo, é uma pena muito pequena. Esses dados vêm crescendo? No passado era mais, era menos? Ou não tinha, as pessoas não procuravam Mas ajuda? não tinha tanto esses Tipo, registros. se você né? pegar até pouco tempo atrás, assim, no Código passado, assim, Código Civil, existia até a figura do débito conjugal, né? Em que o marido poderia forçar a mulher a ter relação sexual com ele. Eu sou de 1982, isso para mim é inimaginável. Tipo assim, como que você vai desrespeitar o corpo de uma mulher? Mas aconteceu muito, né, para os nossos pais, dos nossos avós, isso. E é uma das formas também de violência doméstica que a gente tem. Semana passada eu fiz uma audiência, ele foi condenado. Ele chegou em casa bêbado, embriagado, ele agrediu ela fisicamente e teve relação sexual com ela à força. Falou assim, se você é minha mulher, eu tenho esse direito. E ele reproduziu Como essa posse. palavra. E não tem, né? Não. Acha que tem posse. O problema é que ele acha que tem. E tem mulher que acha realmente que ele tem esse direito. Isso é um problema ainda cultural, né? Meu, e desespero, né? De uma mulher que sabe que o marido de repente saiu para e vai beber e vai chegar. Cara, imagine Aquele medo de desde o esperar psicológico chegar até o em abuso casa. físico, né? Meu Deus E do céu. muitas mulheres, elas, quando elas são mães, elas têm filhos, elas preferem que o agressor, ele Desconte na mãe. Exatamente. É meio que aquela figura do escudo dela protegendo as crianças apanhando e ela se sujeita a isso. Mas aí chega o caso, de repente, a mulher não aguentar mais e acabar matando o marido. Aí entra como legítima defesa. Como é, porque Tem. crime é crime, né? Tem até essa história, tipo assim, teve até um julgamento recente, acho que foi em Santa Catarina, em que a vítima matou a vítima, no caso era a vítima da Penha, que ela virou ré de homicídio, que ela matou. Ele era, acho que de alguma força de segurança, e ela matou, ela veio ser absolvida pelo tribunal do júri. Porque, assim, matar alguém sempre é errado, tá, gente? Sim, é. Se ela Crime, tivesse sendo agredida, tipo assim, se o cara tá em cima dela, batendo nela, e ela pega uma faca para se defender, dá uma única facada para tirar de cima e ele morre, perfeito. Foi o meio que ela tinha à disposição e foi um meio... Ele teve uma proporcionalidade no ato. Mas ela não pode pensar, ele me bateu, beleza. Agora que ele dormiu, já que ele tá totalmente bêbado, Sim, agora eu vou tacar água já- quente nele e matar. Premeditado. Aí já vira uma certa vingança, né? Só que é um tipo de um crime que ele é julgado pela sociedade. Aí a sociedade como um todo, que vão ser 7 jurados, vão falar se essa mulher deve ou não ser absolvida. E entrando um pouquinho nesse campo, a gente teve esse ano, no Supremo Tribunal Federal, a proibição da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. O que o Supremo falou pra gente? Não cabe mais no Brasil o homem falar que matou a mulher porque ela violou a honra dele, porque ela traiu ele, porque ela não quer mais ser o objeto dele, é o bem dele. Agora é totalmente proibido isso no tribunal do júri. E até pouquíssimo tempo atrás isso acontecia. Eu lembro do julgamento que eu participei no ano de 2009, numa cidadezinha próxima a Maringá, em que o réu ele era dono de um bar e a vítima... Ele era um super trabalhador, o réu. Só que ele tinha uma esposa e ela sempre saía com homens ali dentro do bar, que é um direito dela também. Tipo, a gente não pode mandar na vida de ninguém. Um belo dia ele se irritou, esfaqueou essa moça, saiu do bar, pendurou uma corda numa árvore e tentou se matar. Só que, não sei se por azar ou por sorte dele, uma pessoa tirou e ele não morreu. E nesse júri eu cheguei no fórum, a gente tem 25 jurados que vão ser sorteados para ficarem só 7 para julgarem. Eram 7 homens. E foi um júri um tanto quanto difícil, que a defesa do advogado dele era justamente isso. Como pode, ela fez ele ser corno, você queria ser corno, não sei o quê, e foi condenado. Mas muitos colegas meus já vieram a perder júri dessa maneira, em que a sociedade fala o seguinte, ó, se sua mulher te traiu, você pode matar. Isso em cidade pequena é normal. Quando a gente fala de Campo Largo, se fala de uma cidade que é da região metropolitana de Curitiba, que é a capital com o maior índice de educação do Brasil. Né? Você imagina no interior do nosso país. O que não acontece? E aqui a gente, como morador, a gente não vê tanta coisa assim, né? Aí, como vocês trazendo tanta informação, a gente fica até assustado, né? Porque parece mas que, tem aumentado infelizmente, bastante, aumentou assim, bastante. né? Muito. E aí, quando você falou da parte da bebida,
Então, por exemplo, esse é dia de jogo de futebol. Se o time do marido perde, Nossa! aí ele chega em casa e ele desconta nela. Então, existe estatística já nacional que nos dias de jogo de futebol, a violência doméstica aumenta, assim, tipo, ela dobra do um domingo comum. Meu Sabe? Deus, que Então, desconta a raiva tudo na vira mulher. motivo para descontar a raiva na mulher. Quais são as causas, geralmente, assim? O que o agressor geralmente justifica? Nossa, o que eu mais vejo, assim, não que ele justifica, mas o que mais a vítima fala, o que começou a briga, é a questão de um ciúmes. O homem sempre achar que a mulher tá com outra pessoa. Sempre. No 90% dos casos, né, filho? Sempre. É a questão do ciúmes, assim, que é uma coisa que é inacreditável. Tipo, se bater em alguém por ciúmes, né? E aí, quando se percebe isso, a gente percebe o quanto essa legítima defesa da honra que o Eduardo citou agora, que agora é proibida essa tese pelo STF, o quanto isso ainda está enraizado. Porque o cara, ele sente ciúmes e aí ele acha que ele pode bater nela por ciúmes. Sabe? Então, ele acha, assim, que ele pode fazer aquilo ainda. E vem o lance do arrependimento, né? Que tem um negócio que você bate e se arrepende, né? Tipo, como é será psicopatia, né? Eu penso que é porque o cara que agride depois acha que, ai, me perdoe, é um doente totalmente, né? Mas como lidar com essa situação? Essa- Porque a mulher acaba achando, nossa, mas ele... Vai Realmente, mudar, né? Aquela vai esperança que ele vai mudar. É porque ela não acredita que a pessoa que ela ama tá fazendo isso com ela. Ela não consegue acreditar. Eu visitei uma cadeia no Ushuaia e tinha uma cela só dos crimes passionais, sabe? Que são aquelas aí tá assim na história lá, são as pessoas que mais sofrem no cárcere, são os autores de crimes passionais. Que não são pessoas que são do mundo do crime. Não é um traficante, não é um quadrilheiro, alguém de assalto a banco. É alguém que num rompante, no ato de fúria, vai e mata. Acaba com a vida da mulher, acaba com a vida dos filhos, acaba literalmente com tudo. E minha grande dificuldade como promotor da FIA também é quando você pega a Maria da Penha na tentativa de homicídio. Quantos e quantos júris que eu já fiz em que a vítima e o réu, elas entram de mão dada no plenário do júri. Aquele julgamento dele não serve pra nada, na verdade, né? Porque chegou naquele ponto e os dois estão juntos. Mas eu já penso, eu já começo a rebater falando o seguinte, pessoal, se nós como sociedade, que estamos fora desse conflito do casal, passarmos a mão na cabeça dele, E aceitar isso, né? ele sendo daqui, ele pode matar essa mulher. Ele pode vir a se relacionar com uma outra mulher e achar que isso é certo. Essa é uma dificuldade muito grande que o Ministério Público tem. Mas eu, como promotor, que estou nessa área de Maria da Penha há pelo menos 15 anos já, eu entendo também o lado da mulher dela perdoar. Por isso, às vezes, quando uma pessoa critica, tá nessa porque quer, apanha porque gosta, gente, você está de novo É difícil violentando. julgar, né? Não pode, você está de novo violentando a vítima. Ela não está porque ela quer. Ela está porque tem uma relação realmente, como falou, de altos e baixos. Até a gente estava falando sobre o caso famoso, né? Ao mesmo tempo que alerta outras mulheres, mas também essa visibilidade inibe. Eu não quero ser taxada, Então, né? porque o que acontece? Quando a gente fala assim, a vítima de Maria da Penha, ela é vitimizada, a gente fala 3 vezes. A primeira vez é no momento que ela sofreu o crime. Então, ela foi vítima do agressor. Algumas vezes, no segundo momento, ela é vitimizada pela própria estrutura do Estado. Então, por exemplo, assim, às vezes demora para ela conseguir fazer um laudo, demora um atendimento na delegacia. Lá, a audiência, ela revive tudo aquilo na audiência. Então, a própria resposta estatal, às vezes, demora demais e ela acaba sendo revitimizada, que a gente fala. E aí tem uma vitimização que é terciária, que é feita pela própria sociedade na qual ela convive. Então, por exemplo, no caso da moça famosa, ela, por exemplo, ela foi vítima, ela pediu para não ir na delegacia por conta dela ser uma pessoa pública, pediu para ela ser ouvida em casa. O delegado não concordou. Ou seja, então ela foi vítima de novo. Aí, quando tomou Às uma vezes proporção... nisso ela já perde a coragem de Sim, denunciar. ela já podia ter perdido Tanta ali. exposição que você, melhor deixar. E aí, o que acontece? Agora, a vida dela está sendo vasculhada e gente dizendo, mas ela já vinha sofrendo violência assim, assim, assado antes, e por que não denunciou? Ou outros a julgando, dizendo, não, sabe? Então, agora ela está sendo vítima novamente pelo julgamento social. E aí, isso é ruim, porque o que acontece? A mulher, para criar coragem e denunciar, possivelmente não foi a primeira vez, tá? A gente raros são os casos que a mulher faz a denúncia na primeira vez. E aí, então, quando ela cria, se a sociedade começar a fazer o julgamento, ela vai ser violentada de novo e ela não vai ter coragem de ir. Ou ela vai retirar, entendeu? Aquela representação que ela fez. Ou
você inibe outras mulheres. Então, por exemplo, aqui na cidade de Campo Largo, se uma mulher que, sei lá, uma empresária for e registrar aquilo, tomar uma proporção, outras mulheres na mesma situação, ao invés de se sentir encorajadas, podem falar assim, eu não quero a minha vida exposta como a dela. E tem aquela, mas já não sabia o que aconteceu bem, mas sempre todo mundo soube, porque agora vai falar agora? Então, e as pessoas quando julgam, por que vai falar agora? Porque só agora ela criou coragem. E por Exato. que só agora ela criou coragem? Ela tem os motivos dela. E é aquele ciclo da violência que a gente falou. Ela sofre violência, a lua de mel. Sofre violência, a lua de mel. Demora para ela conseguir romper. Então, por exemplo, esses dias eu fiz um atendimento de uma vítima que ela falou assim, que agora ela pode se separar dele, porque ela veio se preparando financeira e emocionalmente. Ela foi buscar terapia, ela foi, tipo, sabe assim, arrumou trabalho. Ela era uma mulher que não trabalhava, então ela foi trabalhar, foi fazer terapia. E às vezes o homem não deixa a mulher sair Então, para assim, ela trabalhar. precisou fazer terapia para conseguir trabalhar, para conseguir lidar com tudo isso. Mas essa é a realidade da minoria que pode se preparar assim. A gente não pode esquecer que a violência doméstica, ela atinge todas as classes sociais. Que já não é o caso dessa nossa amiga conhecida aí que, né, tipo, financeiramente falando, Podia simplesmente chegar e falar, não lá quero no começo, mais. né? E uma coisa que eu acho legal que o canal de vocês aqui em Campo Largo que tem maior abrangência. Eu sempre falo, quando sai na Fúria, todo mundo fica sabendo. Eu vejo isso pelos júris que eu faço, assim. Não, mas é verdade. O pessoal fica sabendo do crime, vem, me fala. A nossa promotoria, a minha segunda criminal, a da Fernanda, e a quinta criminal aqui de Campo Largo. A gente atende a mulher diretamente. Se a mulher não quiser passar na delegacia, porque tem exposição, porque é uma cidade pequena, a delegacia fica em frente a uma padaria famosa da cidade. A pessoa que entra e sai dali, está todo mundo vendo. É só ela ir no fórum e buscar atendimento. Nós temos ao todo 8 funcionários, 4 mulheres que trabalham comigo e 4 com a Fernanda, que a gente está ali todos os dias da semana para dar atendimento a elas, dar todo o suporte. E foi bom que os tribunais foram mudando na lesão corporal. Antes tinha necessidade de ter um laudo, a mulher ter o ML, submeter uma fila. Agora, se eu tiver fotografia da lesão, eu não preciso do laudo. Eu não preciso que essa mulher vá para Curitiba, que o exame não vai ser feito em Curitiba, já não tem nem dinheiro para ir, para que eu possa vir obter uma condenação em juízo dessa pessoa. Então, a promotoria está aberta, procura, vai ser bem atendida, vai ser respeitada. Ela tem o tempo dela, sabe assim, doutor, eu só quero contar a história, não quero que faça nada agora. Tudo bem, não tem problema. O teu depoimento está gravado, quando você tiver essa coragem de falar, a gente está aqui para te ouvir de novo. Isso pega também muito no crime sexual, em que a vítima não tem coragem de falar. Eu vi algumas vezes em crime sexual em que o agressor abusou de uma criança, né, um abuso sexual de uma criança, apenas gira de 8 a 15 anos, em que a família vem e me fala. Mas ele fez uma vez só, ele vai ficar 8 anos preso. A gente já deu uma surra nele e falou, gente, eu chego a ficar arrepiado falando. Você vê como tem um Às vezes julgamento... acaba com a vida ali de uma criança, um trauma para o resto da vida e acha pouco. Não, e a própria família não acolhe essa criança. É por isso que eu sempre, quando vou nessas prestas nas escolas, eu falo, vai na promotoria, mas minha mãe não aceita. Vai com o conselho tutelar. Eu chamo o conselho tutelar, eu vou ouvir, e se for o caso, essa mãe vira também ré no nosso crime sexual. E é comum, é comum crianças se abrirem, assim, dependendo dessas reuniões das escolas, olha... Adolescentes se abrem mais. Eles contam, assim, teve uma palestra que eu dei naquele colégio que agora fica ali onde era uma concessionária de carro, esqueci o nome da escola, e durante a palestra eu observei que 2 meninas começaram a chorar de forma copiosa. Eu pensei, gente, será que eu falei alguma coisa que eu ofendi? Eu falei, não, calma, respire e continuei falando. Acabando a palestra lá, a diretora levou essas 2 meninas para mim. Uma delas era o padrasto que abusava um bom tempo já e a mãe não acreditava. Meu Deus. E a outra era um primo que se aproveitou que ela estava dormindo e teve relação sexual com ela e a avó falou, não, você não vai acabar com a vida do seu primo. E que bom que eles estão se abrindo, né, para falar, porque Sim. não estão guardando isso, que é um E foi absurdo, legal né? que saiu a prisão desses 2 abusadores, foram presos e motivaram outras vítimas a virem E tá contar pra mudando a gente. cabeça, né? Você vê a Eu ia avó falar falando, agora, olha a né? visão da avó. Você não vai acabar com a vida do seu primo. Mas e a vida dela? Aham. Ela já se anula aí. Já olha os efeitos psicológicos. Não estou nem falando dos físicos que essa menina sofreu. Pensa o trauma psicológico. E a avó está preocupada em não acabar com a vida do primo. É um pensamento machista também, né? De uma sociedade mais antiga. Então, é um processo de transição e que Deus queira que a gente esteja evoluindo nesse sentido, né? Vendo esses casos. E até nisso, assim, como que as pessoas que estão ao redor podem ajudar? Se às vezes uma avó protege, se uma mãe não acredita na própria filha,
Como que a sociedade pode ver isso e ajudar com Sa- que seja denunciado? Quem denuncia muito, quem traz muito esses crimes pra gente, realmente são as escolas, né? Que daí, ali, tem aquela fase que a pessoa é criança, que seu ídolo é o pai, seu ídolo é sua mãe. Na adolescência já muda um pouquinho. E elas se abrem pra pedagoga, se abrem pra professora, e elas trazem pra gente. E o que é legal foi que a legislação mudou também, que até 18 anos, enquanto ela não completa, não tem prescrição correndo. Ela pode vir contar que ainda tem como punir o agressor. Isso foi uma alteração recente, né? Antigamente a gente tinha a questão do tempo passar e não conseguir punir. E também com relação a um pouquinho de briga de marido e mulher, tem que meter a colher. Tipo, não que você vai entrar no meio da briga, que às vezes pode sobrar para você ali uma facada, mas chama a polícia, chama a guarda municipal. Campo Largo tem uma guarda com 6 viaturas, tem um botão do pânico também, e tem vários projetos assim que protegem as mulheres. Viu, estou desconfiado que minha vizinha apanha, liga para a polícia. Durante o grito, liga, avisa. Porque a Constituição da gente fala o seguinte, se está acontecendo um crime, a autoridade policial pode invadir aquele domicílio. Se ela estiver sendo vítima de madrugada, estou ouvindo um grito, o policial pode entrar para evitar que essa moça venha morrer. Mas é porque, às vezes, na hora que você se mete na briga do vizinho, é bem o momento que você evita que ela morra. Exatamente. Mas aí existe a Lei Maria da Penha, que a gente estava conversando sobre a mulher, às vezes pensa, meu Deus, ele como é que pode me bater? Eu amo esse homem. Mas aí tem o caso da mãe que, de repente, apanha de um filho que usa drogas, que o amor é muito maior, né? Meu Deus, estou apanhando um filho, é meu filho, eu criei. Imagina denunciar o filho. Como é que faz aí? É difícil, né? Bem Se colocar no difícil. lugar e entender, né? Mas é crime. Eu tenho 2 emblemáticos, assim, que em Campo Largo, eu não vou falar o nome para não expor, que essa senhora, acho que... conta pra nós, né? Não pode. Não vou fazer isso com ela. Que, pelo menos, eu já fiz 5 audiências, 5 processos em que ele vai em casa, ele é usuário de droga, ele empurra a mãe para pegar a torneira para trocar por 2 pedras de crack. E diversas vezes ele já fez isso. E ele é preso, e uma semana depois ela se arrepende como mãe. Eu explico para ela, vamos desintoxicar ele um pouquinho? Durante o processo, na cadeia, não entra droga. Quando ele voltar, ele vai ficar mais calmo. Aí ele fica mais calmo, aí ele volta a cair no ciclo da droga e volta a agredir essa mãe. É uma senhora que ela tem mais ou menos uns 60 anos, mas você olha para ela, ela aparenta ter muito mais idade. Poxa. Tudo por conta do sofrimento que esse filho está causando para ela. Também se enquadra dentro da Lei Maria da Penha, que a gente quer proteger a mãe e a mulher, né? Até quando eu tenho júri, é júri, o homem matou a mulher, você vai ter 7 homens. Eu falo, vou. Esse homem, ele é irmão. Esse homem, ele é filho. Eu vou nesse lado também. Eu falo, tu queria que fosse tua mãe apanhando? A tua irmã apanhando? Então vem do meu lado. Vem, vamos, me ajuda como promotor a ajudar vocês. E por que aumentam os casos, assim, no final do ano? Tem a ver com a bebida mesmo? O que... É que é muita festa, né? Você pega dezembro, ninguém tem agenda, né? Todo mundo. O pessoal começa a beber, o álcool, ele tem vários estágios do álcool, a pessoa no momento primeiro fica muito alegre, depois ela vira um leão, depois ela dorme, e naquela que ele tá um Aí, leão. início do ciúme, às vezes, o cara daí já vira macho, né? Porque bebeu, e aí sim que tira um pouco da razão ali, vai totalmente na emoção, e aí que acaba acontecendo. Aí mata a mulher, tenta matar, as mais diversas formas de violência têm acontecido. E uma coisa que eu percebo que as nossas vítimas lá têm bastante dúvida, assim, acabou um processo de Maria da Penha. Vamos supor, assim, um delito ali de ameaça. Deu uma pena de 3 meses só para o réu. Essa mulher que ela teve essa pena em desfavor dele de 3 meses, ela fica, e agora? E se ele me ameaçar de novo? É um novo processo. Cada vez que ele te xingar, é um processinho novo, e a gente vai... Tipo como se fosse, vou enchendo um potinho de milho de pipoca, mais um processo. E você vai enchendo. Qualquer ato que ele vá e que viole a sua intimidade como um todo, é um crime que está acontecendo. Ela pode procurar a delegacia quantas vezes ela quiser. E se ela for mal atendida no órgão policial, é só falar com o Ministério Público. Tanto eu quanto a Fernanda, a gente tem a função de fiscalizar a polícia. Isso não vai acontecer aqui em Campo Largo. Aqui eu garanto que a gente não vai deixar isso acontecer. E o pessoal conhece a gente já, né? E quantos casos aqui registrados nesse ano ou que está em andamento? De protetiva via delegacia de polícia até agora 470. A protetiva, elas são, não necessariamente, ela está vinculada a um processo criminal. A medida protetiva são assim, são as medidas que a mulher quer, que ela tem direito a imediatamente quando acontece uma violência doméstica. Então, por exemplo, pode ser o afastamento dele do lar, pode ser a proibição dele chegar perto dela e das crianças, sabe? São medidas
que não necessariamente a gente precisa do processo criminal. Então, o que acontece? Quando você perguntou assim, no caso da mãe, do filho, às vezes ela não quer processá-lo, tudo bem, se ela não quer, mas ela pode ir lá e representar pela medida protetiva. Antes, cada medida protetiva tinha que estar vinculada a um processo penal. Hoje não precisa mais, porque a jurisprudência, né, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que, às vezes, a pessoa não tem coragem de processar ainda. Então, às vezes, nesse caso, o filho, nesse caso, ele não pode mais morar na casa. Isso, ela pode ir lá e só pedir uma medida protetiva. Mas ele não vai preso. Não, ele não vai preso, ele vai ficar proibido de chegar perto dela a uma certa distância, vai ser afastado do lar. E aí, mas quem fiscaliza esse cumprimento? A guarda municipal. A vítima. A vítima mesmo. A vítima, ela vai denunciar, mas a guarda também. Então, por exemplo, assim, se acontecer alguma coisa, ela tem um botão do pânico que ela aciona e a guarda chega. Então, tem uma fiscalização dessa medida. Então, às vezes, se ela não quer o processo criminal, para ela pode dizer que a medida protetiva baste. Então, mesmo só de nesses medida casos protetida, a gente tem 480, é isso? Só na delegacia. Só na delegacia, fora as que tem na promotoria. Mas e de casos que realmente vai ter um julgamento, ou que às vezes o marido, o agressor, enfim, já foi preso, assim, nesse ano? Esse ano, Nossa. minha promotoria fez 200 denúncias de Maria da Penha. E a minha De mulheres que realmente falam assim, eu quero. Porque Então, seria 400 casos aí que elas falaram, eu quero. Fora os que falam, eu não quero, que daí a gente respeita a vontade da vítima. É muito alto. E não tem como falar. E Campo Largo, eu tô aqui desde 2016, eu percebi que a violência ela deu um salto. Em 2022, teve o Anuário da Violência, a gente ficou em terceiro lugar no estado. A gente perdeu para Paranaguá e, se eu não me engano, Almirante Tamandaré em termos de homicídio. Nossa. Você calcula homicídio por cada 100 mil habitantes. A gente teve 47 homicídios ano passado aqui na nossa cidade. É muito alto. É mais do que o dobro do Rio de Janeiro, que eu, como carioca, eu falo, no Rio é uma cidade violenta. Tem muita violência. Mas Campo Largo deu um salto de violência muito grande. Eu acho que o pessoal tem que ajudar os órgãos de segurança denunciando. Você foi furtado, só pegaram meu celular. Denuncia para eu poder mapear essa violência e eu poder cobrar do governo mais policial para cá. Eu poder cobrar do prefeito que a guarda municipal venha. Porque é a partir desses registros que sabe realmente a realidade. Porque a gente consegue fazer a estatística e o mapeamento para poder trabalhar. E a gente não pode normalizar condutas criminosas, sejam elas, assim, qual tipo penal forem. A gente não pode normalizar. E tem regiões mapeadas já aqui em Campo Largo que acontecem mais casos? Ai, por região, eu não vou saber precisar. Não sei. Isso... É espalhado, assim, não quer... Porque a Maria da Penha ela não tem questão social, econômica, financeira. Não tem, o bairro tal é melhor do que o bairro Y e naquele. E tem um perfil, assim, de mulher que é aquela mulher que vai denunciar? Não. Por classe social, quem tem mais coragem ou não? Não. Muitas vezes, uma mulher que é de uma classe social mais alta, ela não vai denunciar, porque ela vai ter muito mais vergonha. O medo da sociedade. Total. Né? Do julgamento social. Quando quem tem que ser julgado é o agressor. Essa virada de chave que tem que acontecer. É aquela coisa assim, mas o que ela estava fazendo também para ele, né? É isso, né? sempre essa acaba vendo uma mentalidade. mentalidade de culpa. Volta. Mas ela deu motivo. Certeza, Mas ela ele fez não ia alguma... fazer isso, ela É desse isso. motivo. E ainda Com mais se for uma certeza, classe sempre assim. social alta, ambos são conhecidos na cidade. E aí, eu sempre falo o seguinte, olha só, todo criminoso, gente, seja ele que for, qual crime for, não importa se Maria da Penha, se homicídio, se Pedófilo. seja o que for, todo criminoso é bom para alguém, vocês concordam comigo? Porque assim, o que a gente julga no crime da Maria da Penha, às vezes assim, mas ele jamais faria isso com ela, ele é um bom profissional, ele é um bom filho. Gente, mas olha só, um traficante também é um bom filho para alguém, entende o que eu quero dizer? Por exemplo, alguém que rouba, também a mãe dele vai achar que por ela é boa. Então, a gente tem que parar com essa proteção da pessoa que comete um crime de Maria da Penha, de dizer assim, mas ele socialmente é muito bom, Exato. ela deu motivo. A gente tem que mudar a mentalidade. Enquanto a gente enxergar muito o lado do agressor e não olhar o lado da vítima, a gente não pode esquecer. A gente está aqui para tutelar o direito da vítima. É isso que serve o Ministério Público, né? A gente dá voz à vítima. E talvez seja mais fácil ir ao Ministério Público do que a delegacia, Sem igual dúvida. vocês falaram mesmo, né? Chegar na delegacia, dá aquela trava, talvez, né? Mas ali ter até as mulheres Talvez as pessoas nem atendendo. saibam, né? Tipo, E nem agora a sabem gente que está tá indo dentro lá do fazer, fórum. né? Então, agora a gente está dentro do fórum. Então, se a pessoa chega no fórum, ninguém sabe aonde Exato. ela Pode está fazer indo. inúmeras coisas, né? Está no Então, fórum, assim, ela está no fórum. Então, fica uma coisa mais, assim, difundida. Ninguém vai saber o que ela estava fazendo ali. E uma questão meio de linha do tempo, assim, por exemplo, hoje,
Se ela for, vamos supor que ela vá no dia 10 do mês lá fazer denúncia pra gente. No dia 11, essa denúncia dela já está protocolada e recebida pelo Poder Judiciário. Sem dúvida. Tanto eu quanto a Fernanda, a gente trabalha com a carga do dia. O processo a gente resolve ali quando ele chega. Porque Não dá para esperar uma semana, né? não tem aquela cultura que o pessoal vê, servidor público, não trabalha. Não, muito pelo contrário. A gente trabalha um monte. Tipo assim, eu faço questão de dar todo o atendimento. Porque um dia que eu perco, é um dia que eu deixo aquela mulher apanhando, aquela criança sendo abusada sexualmente. Eu corro com o processo. E tem casos tipo, a vida imita a arte de mulheres que às vezes chegam lá e mentem que o marido agrediu. E vocês têm que fazer uma vistoria para saber realmente se é verdade, porque existem mulheres que são psicopatas nesse ponto. São minorias, mas como é que você investiga isso para saber se realmente tem a culpa? Então eu vou contar. Eu tô há 15 anos já na área criminal. Eu nunca peguei assim uma mulher mentindo, inventando. O que eu já peguei, e não foi uma vez só, foi até 2 casos que me marcaram, que eu fiquei triste, assim. Ela chegou em juízo e ela queria tirar a queixa, ela não sabia como fazer. Ela na audiência foi e falou o seguinte: eu inventei tudo. Era tudo mentira. Ele nunca me bateu. E na realidade não tinha batido. Conclusão, ela cometeu um crime de denunciação caluniosa. É um crime que a pena sai de 2 a 8 anos, se eu não estou enganado. Se ela mente. Se ela mente, então... E ela responde. Então é bom. E daí acabou a audiência. Uma vingança é melhor não mentir, não, hein? Não, porque vai responder por um crime que a pena é maior. Muito maior. A pena olha é mais só. que dobrada. Porque na hora da raiva, às vezes, né, tipo, uma traição, sei lá o quê, a mulher fala, não, isso aí, eu vou inventar isso aqui. E olha, não Né? peguei Vai ainda saber, não. né? E olha, Então, mas é que daí a pena para ela é muito maior do que... por isso que Olha é só, muito quando ele legal bate, isso. a pena é uma. Se ela mente que ele bateu, a pena é muito maior. Sim, e por isso que é muito legal esse esclarecimento. Tem pessoas que de É repente... sério mesmo, né? Pensar 2 vezes. E é legal para a justiça ter esse, né, nessa brecha. cuidado, No caso, Esse né? filtro, né? Porque senão, tipo, todo mundo pode sair acusando injustamente. Tem até um nome para isso, chama síndrome de Potifar, que é a mulher que acusa, na verdade, tipo, para ter algum benefício, entende? Mas isso, assim, se ela fizer isso, ela vai acabar sendo... Ela vai virar a ré no esse processo. cuidado. E quais são os direitos dessa mulher que faz a denúncia? Quer falar, Fê? Pode falar. Ela tem direito ao afastamento do lar do agressor. Teve recentemente uma reforma legislativa que incluiu a figura do aluguel social, em que o governo tem que custear um determinado Que local. legal, daí pra aquela ela questão morar. financeira já Por 6 ameniza. meses ela vai ter o aluguel custeado. Isso. Tem vários outros direitos, assim, por exemplo, ela não perde a guarda do filho, às vezes que ela fala, vou embora com meu filho. Não, o filho vai continuar com ela. A lei estabelece um monte de direitos. Tipo, se ela precisasse mudar de cidade, por exemplo, os filhos vão ter prioridade na escola, mesmo que não tenha vaga. Então, a lei prevê, ela precisou mudar. Então, ela sofreu uma agressão aqui e aí a família dela é de outro município, alguma coisa assim. Faz-se a mudança dela e o juiz determina a inclusão das crianças na escola mais próxima lá. Legal divulgar ainda isso, ainda que não tenha vaga. Então, por exemplo, a mesma coisa em termos de direitos trabalhistas. Assim, se ela precisou fazer a mudança em virtude dela ter sido vítima de violência, também vai ser feito uma questão, um acompanhamento nessa parte trabalhista, sabe? Que legal Então, esse são apoio, muitos direitos que ela tem. E aí, essas pessoas não conversam sobre esse assunto. O que eu acho muito, assim, que infelizmente, a Lei Maria da Penha tem um rótulo. A gente acha que é só aquela mulher que está apanhando muito e que... Qual é a medida? Ah, ele vai ser preso. Ponto. E não é. Entendeu? A gente tem diversas, assim, quase que etapas, assim, a depender do tipo de violência que ela está sofrendo, né? A depender daquilo que ela deseja, qual medida que ela quer. Porque, às vezes, ele, por exemplo, não precisa do afastamento do lar, eles já estão separados. Então, essa medida seria inócua. Então, o que vai funcionar para esse caso? Ah, mas foi um xingamento. Então, não vai pedir a preventiva. A gente vai pedir para que aquela conduta não aconteça novamente, sabe? Então, tipo, não é... A mulher não pode achar que toda vez que ela denunciar, ele vai ser preso. Porque senão tem aquela coisa assim, não vou denunciar porque eu não quero que ele seja preso. Entendi. Né? Eu só não quero que ele esteja na minha vida. Porque a Maria da Penha também se aplica para as relações de ex-namorados, ex-cônjuges. Não é só para quem está então no Não é mesmo necessário moradia, coabitação. É uma lei bem ampla, não é só quem é casado. Tipo, namoradinho está se aplicando já. Por exemplo, se o rapaz ele tem porte de arma que agrediu a mulher, a gente toma a arma dele. A arma, vem cá, Mesmo que ele tenha porte. deixa a arma guardada comigo aqui e teu porte está suspenso. A gente tem um monte de medida para evitar, entendeu? Não sabe lidar com essa situação, então fica sem, né? Não, você não sabe Sim, usar. porque- Igual criança, né? Exato. Então deixa eu tirar o teu brinquedo aqui.
E a prevenção é fundamental, né? Acho que quando chega na seara de vocês é porque já É a última porta. última porta. E tem projetos, além desse de visitar escolas, tem algum outros projetos que vocês participam, assim, de prevenção? De prevenção, a gente quer começar... Tipo assim, prevenção é muito difícil prevenir. Eu acho porque isso depende de outros órgãos convidar vocês, né? Não, mas eu sou Pra cara... falar sobre o Mas eu sou assunto. cara de pau. Eu me convidei às escolas. Eu Sério? mandei ofício e falei, eu Bacana, estou indo bacana. conversar. E eu percebo que sempre Cara que eu de pau, vou, eu sou. Se é para proteger a vítima, poder fazer meu trabalho bem, eu sou mesmo. Eu Leva a sou. Fernanda junto. Não, eu arrasto, vem, Fernanda, me ajuda aqui. Eu cheguei aqui faz 5 meses só. No primeiro dia que eu cheguei aqui... que Ela tá eu falava, movimentada. eu tava, Nossa, no primeiro dia, senão vamos para uma escola já. Porque, rapaz, no primeiro dia que eu cheguei aqui. Quando você dá o conhecimento, você dá o poder, né? Não só para a mulher poder se precaver do crime, para um homem não cometer também. A pessoa tem que entender que a nossa justiça, a gente vive uma época do não encarceramento. Só que chega uma hora que a pessoa é presa. Ela responde o processo solta. Só que quando acaba o processo e acaba aquele último recurso dela, ele vai ser preso. E a sociedade fica muito naquela do não dá nada. Que muitas vezes o meio de comunicação, eles noticiam, fulaninho foi morto com 55 tiros ali. E não comunicam que, foi condenado. Por isso até que eu passo para vocês, eu mando mensagem. Carol, Sim. olha, o cara foi condenado, você Porque pode... é difícil, às vezes, ter acesso e promotores que querem divulgar isso também, Não, né? eu faço questão, adoro divulgar, o pessoal saber. Porque uma das funções da pena, quando você estuda, é essa prevenção do crime dessa maneira. Olha, se eu fizer isso, eu vou ser castigado. Assim como aquele meu semelhante cometeu também. Aquele vai ser. exemplo, né? E você tira da cabeça do adolescente que está pensando em bater, fala, olha, tá dando alguma coisa. É melhor eu dar uma segurada. Assim que eu busco prevenir. E se eu conseguir, com nossa conversa hoje, evitar que uma mulher sofra, É uma Ou que uma conquista. mais denuncie. tô feliz. Uma mais denuncia. Né? Consegui, fiz E meu uma só papel. Hoje denunciar. cumpri minha missão. Com certeza. E a diferença do feminicídio para o homicídio? O feminicídio é quando você mata a mulher em razão da condição de sexo mesmo, condição da mulher, assim. Como seria o caso da pessoa que matou a esposa. Já o homicídio, como? Você está conversando aqui, eu me chateio contigo e te mato. Esse seria um homicídio. Mas caso a gente fosse casado e eu te matasse por conta de um ciúmes excessivo, de um comportamento Tem um motivo desse... da relação em si. Tem aquele motivo em si. O que o feminicídio faz, assim, dentro da figura do homicídio? Ele qualifica o crime. Como assim qualifica o crime? O homicídio, ele sai de uma pena de 6 a 20 anos. Se entra a figura do feminicídio, essa pena de 6, ela parte para 12 a 30. E ele tem um regime de execução de pena diverso do homicídio simples. A pessoa cumpre pelo menos, se for o primeiro crime dela, 40% da pena no regime fechado. Antigamente, ela cumpria a pena no regime integralmente fechado. Foi até uma conquista que veio com muita força daquela novelista, Glória Pérez, se eu não me engano. Glória Pérez. Ela teve a filha assassinada pelo rapaz, e naquela época a pena era 1/6 só. Tanto que ele saiu rápido, o réu veio com Sim. sua faculdade, e com a pressão que ela teve, passou a ser o regime integralmente fechado. Os tribunais superiores passaram a falar o seguinte, olha, se eu dou um regime integralmente fechado, eu estou desrespeitando a questão da individualização da pena. Aí declararam inconstitucional aquele ponto. Aí teve uma reforma legislativa que passou a falar o seguinte, então crime hediondo, como é o caso do feminicídio, você vai cumprir pelo menos 40% no regime fechado. Eu acho muito pouco, assim. Eu sempre também acho muito pouco. Eu lembro do último júri que eu fiz agora, a mãe... Tava a mãe, tava o irmão, eles estavam extremamente Nossa revoltados. família fica... Não, foi uma frase que eu ouvi que me marcou, assim, né? Eu sempre pergunto, o que mudou na sua vida com a morte da sua filha? Minha vida não tem mais cores. E eu falar para essa mãe que nós demos 15 anos, quando eu falo nós demos, a Sociedade Campo Largo deu 15 anos ali, ele em 5, 6 anos ele está de volta. E o filho dela? Não volta, uma vida se perdeu. Por isso que a gente acha muito pouco. As pessoas, vocês são punitivistas. Não é, mas olha só, a vida não volta Não, mais. imagina. Qual o efeito Acaba daquilo com na uma vida daquela família. família inteira? E daí aquela frase, né, que às vezes falam que o crime compensa, né? Mas às vezes assim, eu vou ficar... Daí na cabeça de alguém que quer matar outra pessoa, às vezes ele vai passar por aquilo e vai ser pouco punido, né? E vai ficar no fechado, na verdade, assim... Se ele não tiver nenhuma doença, porque assim, a gente vê casos, por exemplo, assim, se ele declarar lá que ele é hipertenso, tem problema no coração, não sei o quê, ele vai cumprir esse período de 40% da pena que deveria estar no fechado em casa. Numa prisão domiciliar. Mas é melhor a gente não criticar isso. Tá bom. É porque Vou não criticar. pode mais fazer crítica. Tá bom. Respeitar. Né? É decisão. Ah, que é difícil, né? E trabalhar com isso e não ter a justiça Explica que a isso gente pra imagina. vítima. Explica isso para a Questão vítima ou para a família da vítima. Né?
E um recado a gente dá também para a menina que está namorando, o rapaz, sempre presta atenção, né, como ele trata a sua mãe, né? Isso. Porque se ele trata com violência verbal, já começa ali para você pensar 2 vezes se vale a pena ou não namorar essa pessoa, né? Eu tenho num dos cursos que eu fiz, dizia assim, sabe qual é o problema? Um problema, nós mulheres, que nós podemos mudar o nosso comportamento, é porque diz assim, a mulher, principalmente a adolescente, quando ela está namorando, ela acha que ela tem uma missão com aquele homem. Então, assim, ó, ela tá vendo que ele é grosseiro com a mãe, mas ela fala, não, mas comigo vai ser diferente. Sabe, ela acha que ela tem... Mudar. Eu vou mudar aquele homem. Não, gente, desculpa, mas assim, sejamos realistas. A essência é aquela. A essência dele é aquela. Então, a gente tem que parar de ter uma missão com ele, de querer mudar. A gente tem que ter uma missão com a gente, de autopreservação. De auto-amor, né? De auto-amor. De se afastar. Sabe? A nossa missão é assim, esse tipo de relação, para mim, ela não serve. E aí você tem que se afastar. E esses sinais você começa a perceber já no começo do namoro. Mas a gente percebe muito a história da missão na menina, sabe? Porque às vezes, assim, ela tá naquela muita fase, né, tipo um pouco mais deslumbrada, assim, e aí a gente vai vendo assim, ela acha que ciúmes, por exemplo, é uma prova de amor. E aí o namorado é ciumento a primeira vez, daí ele grita, daí ele empurra e aquilo vai numa crescente. Ciúmes não é prova de amor. Não, É insegurança. Total. segurança. E aí, assim, uma pessoa Ciúme de insegura... posse. Exatamente. Aí mostra um desequilíbrio. Aí já era, né? Aí é uma tendência a só aumentar. E acho que um recado também é o pessoal criar filhos para o mundo, né? Eu tenho 2 meninos, eu sempre falo, meu filho, mulher não se bate nem com uma flor. Eu ouvi isso do meu pai desde pequeno, assim. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, gente, nem com uma flor. Muito menos com a mão, qualquer coisa. É o pai criar o seu filho assim. A mãe criar sua filha falando que ela tem que ser tratada como uma princesa. Que ela tem o direito de ser feliz. Que ninguém pode violar o corpo dela. Qualquer ato que você se sinta constrangido é um crime. Eu acredito nisso, assim, que vem dessa base, vem do nosso papel enquanto pais em dar essa orientação para as crianças já, e de não aceitarem menos do que o teu pai e tua mãe fazem, né? Com amor e, lógico, de não agredir, né? Também. Porque tem muitos casos que, infelizmente, né? Resolvem o problema agredindo. Eu sou totalmente contra. Mas o problema da relação afetiva é que, às vezes, assim, você foi criada nesse ambiente de que não tem violência, não tem ofensa. Mas, quando a gente está numa relação de namoro ou casamento, você tem um sentimento diferente, você tem amor. E aí, o que você tolera achando que é um ato de amor, às vezes não tem a ver com a criação que seus pais te deram. Então, assim, sabe? A gente não pode achar que só porque seus pais te deram uma ótima criação, você não vai ser vítima. Porque, às vezes, o amor te cega. Entende? Você não sabe lidar com aquele sentimento. Você não sabe lidar. E aí, você acha que é normal. Quer ver uma ofensa que, entre aspas, é normal e não deve ser normalizada? No meio de uma briga, o cara vira pra ela e fala assim, você tá louca. Quantas vezes a mulher ouve que ela tá louca ou que ela é louca e aquilo vai aumentando? Ou você tá nervosa. Você tá nervosa. É apagar, jogar água quente no óleo fervendo. Vai explodir a panela. Então, assim, tipo, isso não é uma discussão normal. Sempre começa, você tá louca. Aí, você tá louca. Sabe? E aí, você é louca, você está louca. Aí chega um ponto que a mulher acha assim, putz, eu tô louca mesmo. Daí eu tô errada. No outro dia, ele vem todo cheio de amor. Então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que criar para o mundo, mas achar que assim, só a criação que a gente recebeu, a gente não pode, tipo, deixar nos cegar, entendeu? Porque a gente tá lá, às vezes, apaixonada. E aí, assim, por mais que a gente venha de uma família super equilibrada, na hora que você tá apaixonada, são sentimentos ali que, às vezes, uma confusão e você acaba aceitando certos... Sabe, achando que são condutas normais e elas vão se intensificando e de normal elas não têm nada. A gente aí entrevistou um psicólogo agora recente, né? E realmente, às vezes, é buscar essa ajuda mesmo profissional e saber se encontrar. Ele falou muito sobre isso, assim, né? Você buscar lá dentro de você mesmo, né? Qual que é a sua essência e não transferir isso para o outro, né? Então, eu acho que esses episódios se conversam também nesse sentido. E a gente tem uma rede de apoio, né? Uma rede de proteção. Assim, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem direito ao tratamento psicológico. Ela é encaminhada pela gente e o governo tem que custear. Fundamental, porque mesmo depois que ela teve essa coragem, como que ela lida com isso agora? É um direito que ela tem e se não tiver sendo dado, bate na nossa porta lá. A gente vai entrar com uma ação e a gente vai resolver. Agora, o que é muito importante é, tipo, agora uma conversa, tipo, nós mulheres.
a gente aprender a acolher uma outra. Porque, assim, pouco provável que se uma amiga sua for vítima, ela vai contar para um homem. Uhum. Então, a gente tem que aprender a ter o acolhimento mesmo de outras mulheres. Então, assim, às vezes uma amiga sua muito íntima está vivendo aquela situação e aí, na hora que ela vem contar, a gente explora, sai logo disso, sabe? Não, a gente vai ter que parar e ter o discernimento de acolher a outra mulher, entendeu? Não julgá-la, tipo, não né, Fê? julgar. Deixar que ela compartilhe e tentar empoderá-la o suficiente para que ela consiga sair. E, às vezes, a gente tem a tendência de fazer o julgamento quando uma amiga vem contar, né? Ou, tipo, criticar, já te falei, ele faz isso com você, não tem, sabe? Então, nisso, eu acho que, assim, o papel de uma mulher auxilia muito a outra pela relação de amizade. Porque mulher, em regra, a gente sempre tem uma amiga confidente, assim, que a gente quer compartilhar. E pode até acompanhar para ir até a promotoria para Claro. denunciar. Pode, Mas não precisa claro. ser só a vítima. Não. Então, às vezes, uma amiga encorajar e ir junto e levar. Com certeza absoluta. Até a gente vai ouvi-la também, porque Com ela, certeza. ela funciona no processo penal. A gente brinca que a justiça é uma balança, né? Você tem uma balança assim, onde eu vou ouvir a palavra da vítima e do agressor. A palavra da vítima ela tem especial relevância. E se eu escuto essa amiga também que vai falar o seguinte, olha, ela já me falou 20 vezes que ele batia nela, só que ela não saía por isso, aquilo, outro. Além de eu conseguir a condenação dele, eu consigo majorar essa pena. Mostrando que esse comportamento era reiterado, que ele tinha uma personalidade voltada a isso. Tudo isso conta, assim, pra gente conseguir uma punição melhor para a vítima e pior para ele. Legal. Então é aí, isso, né, Zico? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores Vamos também. agradecer, porque essas conversas são fundamentais Fundamentais. para criar uma sociedade melhor e a gente tem esse papel super importante enquanto comunicadores, né? Exato. E É um terem- assunto pesado, às vezes, Sim. de falar, mas que se a gente não fizer isso, muitas pessoas ficam lá vivendo a vida delas, assim, sem às vezes ter essa informação, sem ter essa coragem, Exato. esse empurrão e às vezes até fazendo esse diagnóstico. Não, isso que eu vivo é uma violência. Exatamente. Se Isso não é identifica, né? normal, Se né? identifica no- É só uma discussão, mas não, isso não é normal. E aí Então, a você gente ter tem empresas, né, que ajudam e patrocinam o Que programa. patrocinam esse nosso projeto, assim, e que permitem com que a gente faça É de grande valia. essas conversas. Então, vamos agradecer aí a Demicon Campo Largo, Demicon, realizando sonhos. sempre presente com a gente. É uma baita de uma empresa sólida, Demicon. mais de 30 anos aí, realizando sonhos, né? Exato. Com planejamento. Os caras conseguiram dar um título para o São Paulo, botaram na camisa São Paulo, Demicon, realizaram o Verdade. sonho de São Paulo ser campeão. Meu Deus do céu. né? Olha só o que consegue. Meu Em Deus. cima do meu Flamengo, Zico. Do nosso Mengão. Não né? precisa. Ó Precisava lá, falar também isso. dois É, flamenguistas. Tava tão feliz meu até Deus. agora. Mas pelo patrocinador a gente fala. Flamenguista também, saudações rubro-negras. Olha que beleza. Não sabia, viu? Sabia que tinha. Ela também, a Fernanda também. Não, eu sou vascaína. Credo. É vascaíno. Ah, Vascaíno, não se mete ali, não. Não, aí não dá, pô. A torcida jovem. Ah, e falando em mulheres, falar de coisa boa, né? A beleza feminina, que é valorizada com a Ícaro Ícaro, Joias, você tá a hoje Ícaro de- Semijoias, Olha só, todo de Ícaro. toda de Ícaro Semijoias. Não, e é muita peça. Tá vindo uns maxi brincos, maxi colares, Sério, isso. que, olha, faz sucesso. Com esse look aqui da do Lojas Pulp. Então tem linda. uma variedade em todas as lojas, assim. Eu tô Sim. amando me vestir. Eu aumentei minha coleção de de calça Lojas preta Pulp, da Leves lá. com leves. É bom demais. Leves, exclusivo deles ali, né? Isso aí, então vamos agradecer E nossos, também o Mundo nossos dos Fogões, parceiros né? e o Mundo dos Fogões Caramba, também. O Mundo dos Fogões é um shopping center de quem gosta de E é gastronomia. sempre gostoso ir lá no Mundo dos Fogões, Bom comprar demais. alguma coisa para dar aquele up em casa, assim, na cozinha. Cozinhar melhor, viver em família, né? Vamos falar de coisa boa, É né? isso aí. né? Compartilhar momentos gostosos, né? Se arrumar bem. Para um homem que valoriza, né? Não que vai ter Exatamente. ciúme, Um homem porque você flamenguista. tá bonita, né? Um homem flamenguista. Então, a Ícaro faz isso com a gente. Ela dá o poder de a gente se sentir mais bonita. As roupas da PUB também. Então, vamos agradecer aí os nossos... Não, e nossos só que patrocínios. tem mulheres realizadas, porque você veja, a mulher do Eduardo. Eduardo, né, tem um marido flamenguista. Você tem um marido flamenguista. A minha mulher tem um marido flamenguista. Então, olha, E aqui, sorte, aqui hein? Vasco, olha lá. Sorte, né? Só umas caindo ali, ó, e balançando a cabeça E ali. tava elas- tudo bem, né? E tá tudo É, certo. bem não tá, né? Pra quem torce pro Vasco, o negócio não tá muito bem, mas tá. Não, O mas tem Flamengo acho gente- que também não tá muito, Não tá né? aquela Não, cena, mas tem o coxa que tá pior. Vamos pensar Sempre no tem pior. alguém Sempre pior, tem alguém né? pior. Show Então de é bola. isso, gente. Obrigada pela participação de vocês e falar de um assunto tão importante, tão delicado, mas que com certeza, que, igual vocês falaram, que uma mulher
tenha coragem e se veja nessa situação, né? E então até a promotoria ali no fórum, e vocês estão de braços abertos, não existe julgamento. E mulheres também recebendo, ou toda a tua sensibilidade, né? Não precisa ser mulher, mas toda a tua sensibilidade nessa causa e na valorização da mulher do jeito que merece mesmo, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Eu acho que sem o meio de comunicação a gente não consegue dar voz, assim, a gente não consegue informar o que está acontecendo. Nosso país é um país com muita legislação. As pessoas não têm noção dos direitos que a gente tem. E a promotoria está aberta. Sempre que precisar saber o resultado de julgamento, é só ligar para a gente vai passar. E ninguém solta a mão de ninguém, né, na violência doméstica, né? Vamos proteger, que todo homem é um filho, ele é marido, ele é neto. Eu lembro que eu sempre levei para a vida e vou prosseguir. Isso aí, doutor Eduardo, obrigada. Muito obrigada, gente, foi ótimo. É um assunto que eu acho muito delicado e eu acho que se a gente conseguir, às vezes não precisa nem que uma mulher vá denunciar. Se ela conseguir perceber que ela está sendo vítima, em caso, por exemplo, de uma violência psicológica, e ela conseguir conversar com o marido, assim, ó, sabe? Tipo, antes que isso evolua. Olha, não tá legal. Vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda, sabe? Eu acho que, assim, a gente evita, né? Que chegue até lá e ainda preserva uma relação. Então, Legal. assim, que a gente consiga ser, assim, esse instrumento de alerta, assim, para todas elas. Isso aí, Obrigada. doutora Fernanda, Também. obrigada, então. Obrigado. Mais um Zico. bom de papo, um papo maravilhoso e realmente que pode ajudar muito, né? Esse papo foi um papo Com sério certeza, já ajudou. e vai ajudar muita gente a se identificar em algumas situações. Isso aí, obrigada, gente, até a próxima. Valeu!